ser uma palavra que vai nos dar mais prudência, vai nos elevar mais diante do Senhor e sermos perseverantes, porque nós já chegamos no tempo final, chegamos nos dias finais, nos tempos finais. E hoje nós vamos falar aqui sobre apostasia nos últimos tempos, ou apostasia pessoal. É que nós vamos estar comentando, aprendendo aqui com os irmãos nessa noite. Amém? Então fique de pé comigo, meus irmãos. Peguem sua Bíblia. Glórias a Deus. Abre aí sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 4. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se você abrir no livro de Hebreus, aí você volta. Hebreus, Filemon, Tito, Timóteo. Bom? Se você abrir Efésios, você vai em Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, depois Timóteo. Aí o endereço para você é procurar o texto. 1 Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Sexta-feira estaremos aí com o nosso Sexta-feira Profética. Lembrando que domingo é a Santa Ceia. Estaremos aqui participando da mesa do Senhor, ceando, irmãos, nos fortalecendo em Deus, o nosso Pai. Todos encontraram? Amém. Amém? Aleluia. Depois nós vamos estar lendo outro texto para parafrasear os dois textos, que é para quando for falar. Mas vamos lá então. 1 Timóteo capítulo 4, vamos ler só 2 versículos. Está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Agora, parafraseando o texto, queridos, abre aí, Hebreus capítulo 3, verso 12. Aleluia. Amém? Hebreus, depois de Timóteo vai passar mais 3 livros aí para frente. Para frente. Timóteo, Tito, Filemon, depois Hebreus. 2 livros à frente. Hebreus capítulo 3. Hebreus 3, verso 12. Hebreus 3, verso 12. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 3, verso 12. Louvado seja o nome de Jesus. Está escrito assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Amém? Pai amado, te louvamos pela tua palavra. Fale conosco nessa noite. Queremos mais de ti. Tua palavra está diante de nós e nós queremos, ó Pai querido, receber mais. Queremos sair daqui edificados pela tua palavra. Glorifica uma vez mais o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, deixa a Bíblia aberta aí, meus irmãos. Glória a Deus. Hoje, como é culto da palavra, então sempre eu vou estar ministrando através do ensino. Pregar é diferente de ensinar. Amém? Então, pregar é diferente de ensinar, se você entender. Eu posso pregar naquela eloquência,
Mas ensinar, aí eu tenho que ir mais dando pausa, mais, como diz, mais devagar, né? Para você entendendo o que Deus quer falar ao seu coração. Amém? Mas eu posso dar glória a Deus, pastor? Deve dar glória, deve exaltar o Senhor Jesus. Então, queridos, o nosso tema hoje é sobre apostasia nos últimos tempos e também sobre apostasia pessoal, tá? Sobre apostasia pessoal. Aqui o capítulo 1, no capítulo, ou seja, o versículo 1 do capítulo 4 de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele é usado poderosamente por Deus para falar sobre os últimos tempos. Diz comigo, os últimos tempos. Os últimos tempos. Amém? Irmãos, aí você fala, pastor, como que o apóstolo Paulo, sendo aquele tempo, praticamente 2000 anos atrás, há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo está falando sobre esses últimos tempos? Se você ler o capítulo 3, agora da sua segunda epístola, 2 Timóteo agora, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala assim, ó: sabe porém isto, que nos últimos dias, ele já mudou o termo. Na sua primeira epístola, capítulo 4, ele falou tempos. Na sua segunda epístola, ele vai falar dias. Sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, homens cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites ou dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência, só aparência, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí o apóstolo Paulo fala assim, 2 Timóteo 3,5: destes afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. O apóstolo Paulo vai falar aqui, queridos, ou ele está falando de uma variedade de pecados, de atos, que por conta da apostasia desses últimos tempos, ou desses últimos dias, lembra que na sua primeira epístola, capítulo 4, ele vai falar últimos tempos. Aqui na sua segunda epístola, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele vai falar de últimos dias. Paulo muda o termo, já para ter um entendimento maior, e lembrando, queridos irmãos, que esses últimos tempos, ou esses últimos dias, que Paulo fala aqui, ele não estava simplesmente falando, mostrando ou apontando para nós nos dias de hoje. E é Pedro que vai explicar isso aqui. Como assim, pastor? Se você ler Atos capítulo 2, a igreja está lá no dia de Pentecoste, cheia do Espírito Santo. Aí Pedro vai explicar para os judeus que estavam ali em Jerusalém o que foi que aconteceu concernente a uma promessa que Deus havia dito através do profeta Joel. E o profeta Joel fala assim: há de ser que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então Paulo está dizendo, não apontando para nós hoje, veja que
Pedro, no dia de Pentecostes, até antes da conversão de Paulo, Pedro está falando sobre esses últimos dias. Irmãos, na escatologia bíblica, esses últimos tempos, ou esses últimos dias, começa exatamente no momento que dá-se ao período da graça. E esse período da graça, ou a dispensação da graça, começa quando Cristo nasce, e através do seu ministério terreno ali, querido, começa essa dispensação, que é chamado de período da graça, e nos mostra tanto Pedro, Deus usando o profeta Joel, quanto Paulo aqui nas suas duas epístolas, mostrando esse tempo final, esses últimos dias, esses últimos tempos, queridos, de quando começou esses últimos tempos. Apesar que nas epístolas de Paulo aqui, a igreja daquela época imaginava ou pensava, daqui a pouco eu vou falar da igreja de Tessalônica, para você entender como que eles imaginavam concernente a esses últimos tempos. A visão deles foi diferente, mas daqui a pouco nós vamos chegar lá. Mas através da palavra, queridos, esse período começa desde quando Jesus veio. E agora, amados irmãos, muitos daquela época, até o apóstolo Paulo pregando, ensinando, falando sobre o arrebatamento da igreja, né? Falando sobre grande tribulação, até os próprios discípulos pensavam, imaginavam que realmente a volta de Jesus seria nos tempos deles. Mas de fato, queridos, como eu e você estavam inseridos no plano da salvação, é claro, é óbvio que Jesus não poderia voltar naquela época. É claro que Jesus não poderia voltar para eles naquela época, tanto que todos eles já morreram. E nós estamos aqui para viver esse momento triunfante da igreja de Cristo Jesus. O momento triunfante da igreja de Jesus será o dia do arrebatamento da igreja, onde a igreja militante, que guerreia, que luta, que passa prova, que está na dificuldade, ela vai triunfar nas mansões celestiais. Amém, queridos? Então nós somos eles que vamos triunfar, que vão ser os vencedores. Amém, amados? E como eu posso fugir do tema dessa noite, que é sobre apostasia, houve um momento, isso está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, se você quiser acompanhar na Bíblia, abre sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a Bíblia vai fazer menção de irmãos, de crentes, e crentes que eram novos convertidos, porque foram há pouco tempo que eles receberam a fé. A Bíblia vai falar, amados irmãos, que ele chegou a imaginar, pensar que ele já estaria vivendo os últimos dias, ou estaria vivendo o que Paulo havia dito para eles na sua primeira epístola, concernente ao arrebatamento, ao que estaria acontecendo, à grande tribulação. E eles vão falar para Paulo, irmãos, concernente à dúvida que havia no coração deles. Eles ficaram preocupados, porque eles imaginavam, devido a uma carta que rolou lá, amados irmãos, no meio deles. E Paulo chega a dizer que não foi ele que escreveu aquela carta, ou seja, falsificaram a carta, falsificaram as palavras de Paulo, a assinatura de Paulo, falando para eles que Jesus já estava, ou que Jesus já tinha voltado. Só você ler o capítulo 2, 2 Tessalonicenses, vai entender isso aqui. Eles ficaram preocupados, queridos, como se Jesus já tivesse voltado. Imagine bem, queridos, a preocupação deles naquela época. Eles ficaram tribulados, preocupados. Aí Paulo tem que escrever agora a sua segunda carta para a igreja de Tessalônica, para tirar dúvida,
para trazer clareza e explicação para todos eles, que de fato não havia ainda se cumprido a vida de Cristo Jesus. Por que isso? Porque eles começaram a passar por uma grande tribulação. Os irmãos começaram a passar por prova, por luta, e como eles eram novos convertidos, sem entendimento da palavra de Deus, sem instrução, amados irmãos, então eles começaram a imaginar: poxa, essa guerra que nós estamos passando, essas lutas, essas tribulações que estamos lá enfrentando aqui, só pode ser que Jesus já voltou e nós já estamos no período da grande tribulação. Aí Paulo chega a dizer assim: gente, não é nada disso que vocês estão pensando. Vocês não podem dar ouvidos a palavras de pessoas. Vocês não podem ser enganados. Você não pode dar ouvidos a palavras de pessoas que não entendem nada das coisas de Deus. Algo que vai acontecer? Paulo chega a falar, amados irmãos, exatamente do que primeiramente estaria acontecendo para vir Cristo. Aí agora que vai entrar nós no sentido da palavra de Paulo. Aí agora que vai entrar nós como igreja, depois 2000 anos depois que vai entrar nós. É Paulo falando e Jesus lá no céu olhando também para nós aqui, que era nós que estaríamos passando por esta grande apostasia. Paulo chega a dizer assim: ó, isso não acontecerá sem que antes se cumpra a apostasia, sem que antes venha manifestar o homem do pecado, que é o anticristo. Aí Paulo fala assim, irmãos, em outras palavras, irmãos, o arrebatamento só vai acontecer, ou vai acontecer, primeiramente, quando vir, vai ter que vir a apostasia. Vai vir a apostasia. Aí Paulo chega para assim: vocês lembram do que eu disse para vocês lá na primeira carta? Vocês lembram? Vocês lembram do que eu falei para vocês concernente ao arrebatamento? Então nada disso está acontecendo agora. Não quer dizer que vocês estão na grande tribulação. Você não pode dar ouvido a pessoas que nada entendem. Aí Paulo agora vai relatar, meus irmãos, a respeito desta tão grande apostasia que estaria acontecendo. E por incrível que pareça, meus irmãos, por incrível que pareça, nós estamos vivendo esta grande apostasia. Já estamos nós vivendo. Quando Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, Jesus está dizendo que muitos estariam se apostatando da fé. Porque, amados irmãos, a apostasia, ela vai acontecendo na vida do homem ou da mulher, e isso não é uma palavra para pessoas do mundo. A apostasia não vai vir para a pessoa do mundo, mas a apostasia aqui que a palavra está dizendo, e que Paulo está dizendo aqui, queridos, que é o Espírito Santo, aqui que nós lemos aqui, o Espírito expressamente, o Espírito com força, com poder, com a certeza está dizendo que nesses últimos tempos, nesses últimos dias, muitos estariam apostatando da fé. E o apostatar da fé não vem assim de um dia para o outro, pá, se apostatou de uma hora para outra, não, irmãos, isso vem em caminhar, isso vem, amados irmãos, em uma jornada cristã, tá, irmãos? É uma jornada cristã que ele se deixou, daí vem a importância do crente ser estruturado com a palavra de Deus. Se vence a apostasia, ou seja, ou se vence uma mentira com a verdade. Se vence a apostasia, irmãos, com a verdade e com a estrutura da firmeza da palavra de Deus. Isso vai fazer com que
no decorrer da sua caminhada, vai dando estrutura. Eu sempre falo com os irmãos como serve a estrutura, a estabilidade, tá? Muitas pessoas que eu e você foi passando os tempos. Isso é muito sério isso, de chegar um tempo de nós olhar para nós mesmos e olharmos para a nossa vida espiritual, para nós não enfraquecer espiritualmente falando, para nós não sermos levados por esta apostasia, que a apostasia é o afastamento, queridos. Diz assim comigo: a apostasia é o afastamento do crente da presença de Deus, da palavra, da oração, da comunhão. Então, irmãos, para aqui, nós temos que ter muito cuidado para nós não adentrarmos por esse caminho da apostasia. E é Paulo que diz, inspirado pelo Espírito Santo, que nos últimos tempos que chegou a hora, que, irmãos, quantos acreditam que Jesus está voltando? Nós estamos aí, irmãos, em dias turbulentos, tribulosos. Cada dia a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Com fomes, violência, né? Terremotos, doença, cidades devastadas pelos terremotos, centenas de pessoas morrendo. Nós sabemos que já está diante de nós essa realidade. Então, se nós estamos vivendo essa realidade, a apostasia que o apóstolo Paulo está falando aqui, nós também já estamos vivendo por ela. E principalmente, irmãos, daqueles que começaram bem na fé, daqueles que começaram com estrutura sólida, daqueles que vieram de uma vida espiritual ativa na presença e que agora eles se apostataram, e principalmente dando ouvidos, como Paulo está dizendo, a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Sabe o que é isso que Paulo está dizendo? Que nesses dias que nós estamos vivendo aqui, haveria uma manifestação de demônios, e pesada. Uma manifestação de demônios pesada. E essa manifestação de demônios, nesses dias finais, irmãos, viria como espíritos enganadores. Como espíritos enganadores. Como espíritos fraudulentos, nas sagazes, prontos para enganar. E esses espíritos enganadores, eles foram enviados lá dos infernos por ordem de Satanás, dizendo: vai e se manifeste, vai e atue. E não é no mundo, é dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Se camufle lá, se revista lá, entre lá, age lá, trabalhe lá. Se manifeste lá. Aí agora, irmãos, e biblicamente falando, esses espíritos malignos, que são chamados de doutrina de demônios, estão infiltrados. E se eles estão infiltrados, eles estão agindo sagazmente, imperceptíveis, que não se percebem, que não são vistos. É como se nada tivesse acontecendo. Enquanto eu prego aqui, aparentemente não está acontecendo nada aqui, mas se você vê o mundo espiritual, tem demônios, espírito maligno, que já vem com setas, flechas contra a minha vida, só porque Deus está revelando para nós essa verdade aqui hoje. Mas há uma unção para nós, que está nos cobrindo nós aqui nessa noite, irmãos querido, porque está caindo o véu dos nossos olhos, e o Espírito Santo está revelando a atuação desses espíritos malignos em nossos dias.
E não a convencemos através da revelação da palavra. Não a convencemos se não for através da revelação da palavra. Hoje aqui, por exemplo, neste culto, eles já estão sendo derrotados. Porque pela palavra de Deus eles estão sendo derrotados e estão sendo revelados a sua atuação, o seu trabalhar, o seu agir. Eu vou dizer uma coisa para você nessa noite, irmãos. A partir dessa noite, levante a mão direita para cima. A partir desse culto aqui, seria bom se todo mundo tivesse no culto hoje. A partir de hoje, eu quero, no nome de Jesus, para que você não deixe esse demônio atuar na sua casa, na sua vida. Não deixe eles enganar você, para você não se apostatar, para você não sucumbir, para você não ficar para a grande tribulação. Mas pelo poder da palavra de Deus aqui hoje, irmão, você vai vencer esse espírito maligno. Vocês não vão ser enganados por ele, mas vocês vão ser ativos pelo espírito e vai pisar na cabeça deles e vai falar: eu não vou ceder, eu não vou seguir contrário à vontade de Deus. Irmãos, olha aqui. Quando a Bíblia diz que são muitos chamados e poucos escolhidos, agora você vai contemplar essa revelação comigo, que é um texto muito conhecido. São muitos chamados, mas poucos escolhidos. Mas é tão fácil. Mas você não foi além do que Deus está falando através dessa palavra. Você não enxergou a revelação do que Deus tem a falar quando ele diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. Esses poucos são escolhidos, são os vencedores, que a Bíblia chama aqui em Apocalipse. São os vencedores. Ao que vencer, dar-te-ei a comer do fruto da árvore da vida. Apocalipse 2, a partir do versículo 8. Dar-te-ei a comer aos que vencer. Esses são os poucos que receberão a coroa da vida eterna, que perseverarão, que continuarão, que não serão enganados por esses espíritos malignos, por esses demônios. E os demais, pastor, que são chamados, pastor, irmãos, esses aí são os que vão apostatar da fé, ou que já estão se apostatando, ou que já se apostataram, ou que já estão apostatando, já deixaram o seu primeiro amor. Apostatar é deixar, é largar, é sair, é não mais seguir o princípio bíblico, é não mais obedecer a palavra. Ele está apostatando. É você deixar uma boa obra, você está apostatando. É você deixar de viver uma vida de oração, você está se apostatando. É você não mais examinar as escrituras, está se apostatando. É aquela pessoa que não vê mais as coisas como pecado, porque, irmãos, hoje em dia parece que pecado é só adultério, pecado é só. E não é dessa forma que a palavra nos ensina. Não é dessa forma. Tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado. Até a nossa pouca de fé. Pois você sabia, irmãos, que até a nossa pouca fé, ou dizer melhor, a falta de fé é um grande pecado. A Bíblia diz em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado. Porque quando você perde a fé, aí você perde o ânimo de ler a Bíblia. Você não vai ler a Bíblia, você não é mais aquele crente fiel, aquele que se doou a alma pela presença, que se esforçava pelas coisas de Deus. Queridos, então, essa frieza espiritual e essa apostasia espiritual, muitos estão trilhando por esse caminho. E daí é que entra esses muitos chamados. Daí é que entra esses muitos chamados. Glória a Deus, aleluia. E espiritualmente falando, irmãos, ao trabalhar
esses demônios, tão sagazmente falando, trabalhar fogo com força. Aqui não, mas eu falo de uma forma geral. Tem crente que está desviado dentro da igreja. Que já foi enganado. Então é isso, irmãos, que a Bíblia Sagrada ela vai nos dizer concernente à apostasia. E é uma palavra simples, mas bem poderosa aqui para nós hoje, para que nós possamos levantar nossa cabeça e falar: o Senhor não me chamou para ficar aqui, o Senhor não me chamou para me ser derrotado, o Senhor não me chamou para me voltar atrás, para me adentrar por esse caminho da apostasia, nada disso. Aí quando você se ativar dessa forma, irmão, aí você vai se levantar na presença de Deus e a sua vida espiritual vai dar um salto lá para cima. Você vai ter mais prazer nas coisas de Deus. Você não vai dar mais ouvido ao seu subconsciente, porque o inimigo tem trabalhado muito aqui na mente das pessoas. Se você não vai conseguir, não vai mais para a igreja não, porque pelo contrário, quando vier os pensamentos, você vai jogar eles por terra. Por isso que a Bíblia diz, Paulo fala: tomai o escudo da fé, que é através desse que você vai jogar, bater com a setas maligna e com a espada do Espírito, que é a palavra. Você vai cortar o inimigo e vai vencer e vai continuar a sua caminhada na presença de Deus. Amém, irmãos? Quando eu vi os noticiários falando sobre o terremoto desse final de semana, eu falei: meu Deus, mais um alerta para o mundo, mais um alerta para os nossos crentes. Isso não é natural. Nós não podemos ver a violência como algo natural. Isso acontece mesmo. Não. O crente salvo não tem que ver o terremoto como algo natural. Não. Isso é algo natural. É por conta das placas tectônicas. Irmãos queridos, isso é isso que o diabo quer. Que nós crentes vê as coisas. Não podemos ver o natural. Daí a importância de nós ficarmos aqui, de acordo com a palavra, porque a palavra te ativa, a palavra te desperta, e você fala: olha aí, o terremoto aconteceu, Jesus está voltando mesmo, olha aí, porque a Bíblia diz que haveria terremotos em vários lugares, e quanto mais vai aproximando a vinda de Jesus, mais eles estariam se intensificando, estaria vindo mais forte, aconteceria ali, aconteceria lá. Então tudo isso é os sinais que estão dizendo: igreja, fique atento, fique alerta, fique em vigilância, Jesus está vindo, Jesus está voltando, fique atento. Agora chegou a hora, queridos, principalmente nós, como pastor de igreja, seria bom se todas as igrejas do Brasil, todos os pastores fossem despertados. Não, nós temos que levar a igreja a despertar. Temos que levar a igreja a se conscientizar. Faz muitos congressos, faz muitos eventos. Há 20 anos atrás, por exemplo, há 20 anos atrás, 25 anos, 30 anos atrás, os congressos que eu já participei, já preguei em muito congresso. Os temas eram esse aqui: prepara de Israel para te encontrar com o Senhor Deus, o juízo final, a volta de Jesus, Maranata, ora vem. O tema das festividades, os temas dos congressos, era tudo sobre a volta de Jesus. Os temas eram sobre santificar e puxar. Sem a santificação ninguém vai lá. Há 20 anos atrás. Aí você vê tanto congresso, tanto evento, tanta festividade, tanto aniversário de igreja. Se você não vê
Mas, e agora que chegou a hora que nós temos que estar com a nossa mente focada, e principalmente os pastores, para levar a igreja, o rebanho a se conscientizar, porque já chegamos na última hora, irmão, já estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias, agora com mais força, agora com mais intensidade. Chegou a hora. Imagine há 20 anos atrás, 30 anos atrás, esse era o tema dos congressos. Volta de Jesus, prepara Jesus, santificação já, tal. E agora? Não vê mais isso. Não vemos mais nos congressos, nas festividades, culto de doutrina, culto de ensinamento. Não se vê mais. Agora é só movimentos, festa e mais festa. É só para mexer com a emoção, para atrair. Movimentos e mais movimentos só para atrair os crentes para a igreja, para atrair os jovens para a igreja. Mas se torna uma igreja fraca, mundanizada. Irmãos, o Espírito expressamente, eu dou aqui as palavras de Paulo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos. Aí eu entendo por que isso acontece. Por quê, pastor? Por conta da apostasia, por conta da frieza espiritual. Aí eu entendo e volto para o texto. São muitos chamados e poucos escolhidos. Vai ser bom se todos os pastores, todo mundo ficar no mesmo foco. Volta de Jesus, volta de Jesus. Vamos fazer um congresso para falar sobre a volta de Jesus. Fazer um seminário para vir alguém para falar sobre o fim dos tempos, grande tribulação, volta de Jesus, milênio. E tudo. Mas por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem achado graça em poucos. Poucos líderes estão com o seu ouvido ativo, atento à voz do Espírito Santo. São poucos. Agora, a vontade do Senhor não é que todos estejam atentos, irmãos, concernente ao que está acontecendo, mas não estão atentos à voz do Espírito Santo. Não estão atentos à voz de Deus. Eu quero que vocês voltem para casa hoje pensativo e também se alegrando, dizendo: é verdade, tudo que o pastor Marco hoje pregou lá na igreja é a realidade. Jesus está voltando. Você vai começar a ter que pregar mais o evangelho do seu pai, sua mãe, seu filho, seu primo, para vir na sua casa. Assim, gente, alô, vamos despertar, gente. Jesus está voltando. Que nada. Jesus está voltando. Você crê? Se você acreditar, vai vir. Se você não acreditar, vai vir do mesmo jeito. Chegou a hora, irmão, nós tocar trombeta de casa, tocar trombeta para o seu vizinho, para o teu trabalho, para todos, porque essa é a realidade. Não podemos ficar aí lá voando como se nada tivesse acontecendo, nada. Esses são demônios que estão atuando, estão cegando as pessoas, tirando o seu entendimento das verdades contidas aqui na palavra. Mas eu venho aqui hoje, irmão, no nome de Jesus. Amém? Como aquele que está sempre com o meu ouvido, atento à voz do Espírito Santo, e como um pastor que se preocupa com a vida espiritual do seu rebanho, da sua igreja, para que todos nós possamos ativar. Que bom que você está aqui hoje, irmão. Prova que você está ativando a sua vida espiritual, está ativando a sua fé, está ativando a sua vida espiritual, está ativo com Deus. Isso faz com que você venha ter sensibilidade, a sua audição atenta, a voz de Deus, ao soar da trombeta do Pai Celestial. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso.
aqui na sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 3, ele fala assim, ó, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, olha Pedro falando sobre os últimos dias, nos últimos tempos, virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vida? Onde está as promessas da sua vida? Aí eles chegam a debochar, dizendo, porque desde que nossos pais dormiram, as coisas permanecem desde o começo até hoje. Irmãos, os irmãos sabem que eu nasci e criei da igreja. Toda a minha vida eu ouvi falando sobre a volta de Jesus. E desde os meus 16 anos de idade que eu prego sobre a volta de Jesus. Desde os meus 16 anos que eu prego a palavra e prego sobre a volta de Jesus, desde os meus 16 anos. Mas hoje os meus olhos veem diferente. Por quê? Porque é a nossa realidade, é os últimos dias. É agora chegar a hora. É agora que vai acontecer. É nos nossos dias, é no nosso tempo que vai se cumprir. Aí agora Pedro falou que é algo interessante. Que viram muitos escarnecedores. E outro irmão, e é na própria igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo nós aqui, eu falo em geral. Todas as igrejas. Quando eu falo igreja, eu falo sobre o corpo de Cristo. Ainda tem igreja que não acredita que Jesus vai voltar. Tem igreja que ele não crê mais sobre a volta de Jesus. Não crê mais. E muitos até escarnecem. É como se falasse, sempre eu ouvi falar sobre a volta de Jesus. Onde está? Cadê a volta de Jesus? Cadê? Se ele está falando aí que Jesus vai voltar, cadê? Onde está? Mas nós queremos que temos essa esperança. Isso é por fé. A salvação não é pelas obras, é por fé. É a perseverança do cristão, crente em Cristo, que vai fazer com que ele possa perceber que agora é a hora, e como Jesus falou que não sabemos o dia nem a hora, é nós ficarmos atentos e saber que naquele grande dia, a maioria, como é muitos chamados, esses vão ser pegos de surpresas. Por quê? Como eles estão dizendo, não vai vir agora não. Jesus vai demorar muito ainda, vai acontecer ainda. Irmãos, esse dia eu estava ouvindo um pregador de renome no Brasil, dizendo que Jesus não ia retornar agora. Ele dizia, através de uma má interpretação de 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele falava que primeiramente o templo teria que ser construído primeiro, e o anticristo estaria se manifestando. É claro que o templo, que é o terceiro templo, vai ser reconstruído de novo. Israel já está tudo preparado, até as novilhas vermelhas para o sacrifício já está pronta lá, preparado. São 3 novilhas vermelhas para o sacrifício. Todos os utensílios do templo já está preparado lá, e já tem um local onde os visitantes possam vir. Já é um ponto turístico em Israel, que você for lá, você pode entrar lá e observar e ver com seus próprios olhos todos os utensílios que vai ser usado no templo. Mas para o templo ser construído, irmãos, primeiramente Jesus tem que voltar primeiro. Se eu pregar que nós vamos ver o templo ser construído, eu estou dizendo que nós vamos ficar para a grande tribulação. E eu estou sendo um pré-tribulacionista, eu estou sendo um mestre tribulacionista. Eu estou falando que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Mas é isso que a Bíblia nos ensina. Porque primeiramente acontecerá a apostasia. E aí sim, quando acontecer a apostasia, aí vai se cumprir o dia do Senhor, que vai desencadear todos os acontecimentos
que é chamado de apalosia no original, que é a vida, e esta é a primeira vinda de Cristo, que quando acontecer, a igreja será arrebatada. Então, nesse período, sim, será construído o templo. Para quê, pastor? Construir o templo, porque o anticristo vai se assentar no templo e vai se fazer como Deus. Daí virá o dia onde ele vai querer que os judeus dobrem o joelho diante dele. E nesse período, eu e você, nós não estaremos mais aqui. Amém? Eu e você não estaremos mais aqui. Vamos estar onde, pastor? Nós vamos estar lá nas bodas do Cordeiro. Vamos estar lá na glória, sentados naquela mesa, com ele, participando naquele dia glorioso. Estaremos lá com ele. Então, nós temos que entender, compreender o que a Bíblia Sagrada nos diz com respeito a isso. Para quê, pastor? Para você não ser levado, e é algo que fala assim, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Como? Dando ouvidos a doutrinas de demônios. O que é isso, pastor? É ensinamento desse aqui. São ensinamentos desse aqui. Isso é doutrina de demônios. Doutrina de demônios é um ensinamento desse aqui que está tirando a virtude da igreja, que está tirando você do caminho do céu, que leva aos crentes como que se eles fossem viver aqui para sempre. Isso não é doutrina de demônio. Doutrina de demônio é aquilo que se pregava antes, que era pecado, hoje em dia prega que não é mais pecado. Isso é doutrina de demônio. E nós, hoje aqui, estamos sendo admoestados pelo Espírito. Para quê, pastor? Para nós não seguir por esse caminho, mas seguir pelo caminho na qual Jesus disse. Amém, irmãos? Como ele é o noivo dessa igreja, ele é o noivo da mesa. Ele disse, e vou terminar, Apocalipse 3, versículo 10: como guardaste a minha palavra, também eu te guardarei da hora da tentação, ou da grande tribulação que há de vir sobre todo. Ele não permitirá que nós adentraríamos por esse caminho. Não, mas o que fazer para não entrar por esse caminho? É sermos diligentes. Hebreus 12. Temos cuidado, porque está diante de nós uma tão grande salvação. Apocalipse 2:10 e Apocalipse 3:11 vai falar sobre a coroa. Para que tens? Para que ninguém tome a tua coroa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É simples a palavra dessa noite, mas é poderosa. Por quê, pastor? Porque vai dar uma certeza. Vai dar uma certeza, uma segurança para você seguir no caminho certo. Já falei aqui e volto a falar para você lembrar. A palavra pecado significa errar o alvo. O que significa a palavra pecado? Errar o alvo. É tudo que o diabo quer fazer. Ele tem conseguido muito desviar o alvo. Apostatar é deixar sair do verdadeiro caminho e ir para o falso. É desviar. Eu tenho outras palavras. Errar o alvo é desviar, é sair. Apostatar é sair, é desviar. Deixar de seguir o seu alvo. E esse demônios estão atuando hoje para desviar, para distrair. E muitos não. Muitos estão desviados. Mas como assim, pastor? Desviado? Sim. Porque o inimigo está usando tudo para desviar a atenção do crente, do céu, da sua salvação, com entretenimentos, com tantas coisas. Mas nós vamos seguir nosso alvo. Hebreus 12.
e olhando para o autor Glória a Deus. da nossa fé. Aleluia. Amém? Deus abençoe o Espírito Santo fala em cada coração. Vamos ficar de pé comigo, irmãos. Fique de pé comigo nesta hora. Vamos aplaudir o Senhor pela sua palavra. Glória a Jesus. Glória a Amém? Deus. Aleluia. Vamos seguir firme. Nosso propósito, seguir o alvo que é Cristo. Minha amada, vamos adorar Deus aqui com Camille. Depois nós já estamos fazendo a oração final. E termina o nosso culto hoje. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Sexta-feira tem mais, tá? Sexta profética. Estaremos aqui sexta-feira adorando, celebrando o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Te adoramos, te glorificamos. Glória a Deus. Domingo é Santa Ceia, irmãos. Domingo é ceia. Vamos participando da Santa Ceia domingo. Glória a Deus. Aleluia. Estaremos aqui. Irmãos, e me perguntou, pastor, o senhor não falou mais sobre o kit de alimento? É para mim trazer, irmãos, porque eu deixei a dispensação dos irmãos. Amém? Os irmãos que se sentir no coração de trazer um kit de alimento, você pode trazer, sim, pode. Eu só não falei mais, porque eu deixei o Espírito Deus fazer uma obra. Ficar. Não. Amém, amados? Não. Deixa Deus tocar no teu coração. Deixa Deus te usar. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor Jesus. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.
O inimigo não quer que você vá para lá. Mas foi Jesus que disse: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu vou preparar lugar e voltarei de novo e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O seu nome está escrito no livro da vida. Eu quero profetizar que a sua família também irá. Levante a sua mão, querida, para cima. Eu quero profetizar que a sua família também irá. A sua família também irá. Não ficará aqui. A sua família também irá. Eu quero profetizar a salvação da tua casa, a salvação da tua família. Eu quero profetizar. Eu e a minha casa serviremos. Fala comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor mais uma vez. Eu e a minha casa. E em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos a salvação da nossa casa, meu Pai. A libertação da nossa família. Meu Deus querido, obrigado pela tua gloriosa palavra. Tua palavra nos sustenta. Amasso, a tua palavra nos coloca de pé, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Te glorifica, meu Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pega as suas mãos. Eu espero você sexta-feira. Amém? Hoje é culto de ensino, culto da palavra. Nós sempre trazemos uma porção nova, né? Para nos edificar. Que o amor de Deus, graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe a sua vida. Em paz, uma boa noite. Espero você que sexta-feira, sexta profética, vai ser uma noite de glória. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.